Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico. Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao 7º episódio da série Desvendando o Plástico aqui no Faz Sentido. Este é um podcast do Grupo Sinos e que conta com o patrocínio da Braskem. Eu sou Mayara Morales e na apresentação comigo está Carlos Rissoto. No episódio anterior, Um Futuro Sustentável, refletimos sobre a construção de um futuro ecologicamente responsável com as tecnologias que temos atualmente. Agora, no penúltimo capítulo dessa jornada, vamos conhecer as ações de educação ambiental que deram certo por aqui no Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Para isso, temos como convidados Raj Maluf, professor da Universidade Fevale e colaborador do Programa Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Vale dos Sinos, e Daniela Menezes, integrante da equipe da Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo de Formação Continuada. Vem com a gente! Em 1999, entrou em vigor a Lei de Política Nacional de Educação Ambiental. De acordo com o Instituto Chico Mendes, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Pensando nisso, o professor Raj nos conta como surgiu o Programa de Educação Ambiental na Bacia Hidrográfica do Vale dos Sinos. Os projetos em educação ambiental foram propostos lá em 2016 por observarmos uma carência significativa destas ações nas escolas públicas. A Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9795 de 1999, fala da obrigatoriedade de ações em educação ambiental em todos os níveis da escolaridade e incorporadas a todas as matérias ou disciplinas de forma continuada. Porém, falta um conhecimento básico sobre as questões ambientais por parte dos professores, principalmente aqueles que não se encontram nas áreas das ciências biológicas. Então, se pensou nestes projetos como forma de suprir esta carência e tornar tanto os professores como os alunos do ensino básico multiplicadores de ações ambientais. Neste ano, por conta da pandemia da Covid-19, a formação dos professores de ensino fundamental e médio será feita por meio de curso online e que tem como foco a educação ambiental. Sendo um projeto de extensão da universidade, o curso de formação é ministrado principalmente por alunos da graduação de vários cursos da universidade, principalmente da biologia. Esses alunos são bolsistas ou voluntários e têm a orientação direta dos professores que fazem parte do projeto. Desde 2016, de forma direta, já foram beneficiados pelo programa 507 alunos e 451 professores que participaram dos cursos de formação. E o professor Raj nos faz um alerta sobre a degradação e salienta a importância das próximas gerações serem educadas agora. O ser humano depende diretamente do meio ambiente. É inaceitável a forma como estamos tratando a nossa Mãe Terra. Neste ponto, a educação ambiental talvez seja uma das únicas saídas, a forma de resgatarmos nossa união com a natureza. A humanidade deve, de forma urgente, mudar seus hábitos. E, sem dúvida alguma, as crianças de hoje serão os grandes protagonistas dessas mudanças. E ainda complementa. A educação ambiental não deve ser tratada como uma matéria ou disciplina. Ela deve fazer parte de todas as grades curriculares, em todos os níveis de escolaridade. Fazer parte dos planos de ações das empresas e indústrias, fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Somente assim a sociedade como um todo realmente irá tomar consciência e incorporar hábitos para uma convivência harmônica e sustentável com o meio ambiente.
É nessa linha de construir uma sociedade ecologicamente sustentável e responsável que surgem os coletivos de educadores ambientais. É com Daniela Menezes que falamos disso. A ideia de um coletivo educador ambiental, ela surge como parte de toda uma política pública da década passada, a partir da Política Nacional para a Educação Ambiental, que é de 1999. Em articulação com o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente, é proposto, então, todo um projeto, toda uma organização de formação do educador ambiental e, entre algumas ações, se instaura, se propõe para as redes, se propõe para as instituições do Brasil inteiro a construção de coletivos educadores ambientais. Em Novo Hamburgo, é a partir das práticas que já vinham sendo executadas nas escolas na década de 90 que se instituiu o coletivo educador. E desde então, a gente vem trabalhando sempre com uma proposta de representação de todas as escolas da rede, né? Nem sempre a gente tem 100% de adesão, mas a gente sempre procura trazer para a participação do coletivo, né, um representante, um professor de cada escola da rede, pensando tanto nas ações coletivas da rede e no desdobramento dessas ações lá na escola, né, nos projetos políticos pedagógicos de cada escola. E o coletivo não tem como foco somente as questões ambientais. Então, o Coletivo Educador Ambiental de Novo Hamburgo não tem como proposta apenas trabalhar com as questões da sustentabilidade nas escolas. A gente tem sempre a perspectiva de que as decisões sobre a proposta de educação ambiental para a rede de Novo Hamburgo, para a rede das escolas municipais, é o resultado de uma construção coletiva desses representantes. Porém, a gente tem, né, como toda organização escolar, alguns entraves, algumas dificuldades que exigem a renovação desse grupo a cada ano. Então, a gente vai propondo ações e revisitando algumas construções coletivas para pensar na formação permanente desses professores que atuam na educação ambiental, cada um em sua escola, seja num projeto de hora-atividade, né, no projeto Criança e Natureza, projeto de Educação Ambiental e Ciências da Natureza, seja como um professor de turma, professor de ciências ou professor dos anos iniciais, que vai articulando ações e propostas político-pedagógicas relacionadas à questão ambiental. Um dos objetivos principais da Lei de Política Nacional de Educação Ambiental é justamente essa construção da consciência crítica para questões ambientais e sociais. E é levando em consideração esses princípios que Daniela nos conta sobre o programa Escola Sustentável. No ano de 2018, quando a gente começa a pensar nas questões da nova Base Nacional Comum Curricular, no referencial curricular gaúcho e na ausência de questões específicas da educação ambiental nesses dois documentos em especial, pela existência de um coletivo educador ambiental em Novo Hamburgo, com a participação ativa de professores de várias escolas, né, da maioria das escolas, que a gente vai inserir nos documentos orientadores da rede um tópico que é educação ambiental e sustentabilidade, ressaltando a importância dessa temática para a proposta político-pedagógica da rede municipal. Então, ao invés da gente recuar em relação à questão ambiental, é nesse momento, em 2017, 2018, mais especificamente, que a gente, então, coletivamente cria o programa Escola Sustentável. Foi com esse programa que a cidade conquistou em 2018 o troféu Prêmio Gestor Público, conferido pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul e pela Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. O desenvolvimento do programa é feito a partir de metas que garantem certificações e selos para as escolas. Esses objetivos a serem atingidos guiam as atividades desenvolvidas nas instituições de ensino. As metas são gerenciamento de resíduos sólidos, valorização dos recursos hídricos, formação continuada e com vida,
pátios verdes, consumo responsável e alimentação e saúde. E Daniela finaliza. A questão do consumo, ela está muito ligada à água, ela está muito ligada aos resíduos, ela está muito ligada à própria formação, né, uma reeducação. A própria questão da formação permanente está em todas as metas. A questão da alimentação também, com essa articulação com os pátios, as hortas, com o próprio descarte. Então, a gente, apesar de ter tematizado e organizado essas metas, pensando, né, no período até 2020, a gente sempre foi trabalhando com elas de maneira conectada. Ao final de cada ano, as escolas produzem um relatório que busca estimular a autoavaliação das ações de educação ambiental desenvolvidas ao longo desse período. Este foi o penúltimo episódio da série Desvendando o Plástico aqui no Faz Sentido. No próximo e último capítulo, vamos debater a logística reversa. O podcast Faz Sentido do Grupo Sinos é apresentado e produzido por Maiara Morales. Na locução e edição temos Carlos Rissoto. A supervisão é de Marina Mendes e Michele Aguiar. O editor-chefe dos jornais diários do Grupo Sinos é Igor Miller. Este podcast tem o patrocínio de Braskem. O plástico transforma a nossa vida. O descarte correto transforma o plástico.